Vamos falar sobre obesidade e avaliação da composição corporal em programas de reabilitação cardiovascular? Então, na prática, o que a gente acaba usando como medida de obesidade é o IMC. A gente pega lá o peso, divide pela altura quadrado e determina ali dentro daquelas faixas se o indivíduo tem baixo peso, eutrófico, sobrepeso ou obesidade 1, 2, 3, a depender do valor obtido por essas duas variáveis. A questão é que não é tão simples assim avaliar a obesidade, porque na verdade a obesidade não é só o acúmulo de peso, é o excesso de gordura acumulado e a gente sabe que a gordura visceral, a distribuição dessa gordura interfere no risco cardiovascular. Dessa forma, existem várias métricas, várias possibilidades da gente fazer uma avaliação da composição corporal. Desde métodos diretos, no qual vai avaliar a quantidade de gordura acumulada por métodos de imagem, que são métodos caros e, portanto, pouco acessíveis em programa de reabilitação, e também métodos a partir de bioimpedância, que é muito usado. A questão é que bioimpedância também é um equipamento caro e ele dá uma variação muito grande a depender da qualidade da bioimpedância e se o examinador obedece todos os pré-requisitos para se fazer a bioimpedância. Então, em relação ao jejum, hidratação, hora, enfim, existem uma série de procedimentos que devem ser respeitados para que a bioimpedância tenha uma boa qualidade. O que também na prática não é simples, é pouco acessível e caro. Então, uma forma de se fazer a avaliação da composição corporal é através da medida de algumas circunferências e a partir daí a gente consegue entender quanto de adiposidade esse indivíduo tem, qual o risco cardiovascular esse indivíduo tem, obeso ou não. Então, se o indivíduo que tem ali um IMC um pouco próximo ali da obesidade, ele já tem às vezes uma quantidade de gordura, especialmente visceral, que já pode ser classificado como obeso. Então, na prática, a gente pode usar alguns índices. Primeira coisa, a circunferência da cintura, isoladamente, é um bom marcador de risco cardiovascular. Quanto maior a cintura, maior é a obesidade visceral. Outro índice é a relação entre a cintura e a estatura do indivíduo. Então, quando a gente tem essa relação acima de 0,5, a gente tem um maior risco cardiovascular. Outros três métodos que a gente pode usar é a avaliação da relação entre a cintura e quadril. Então, a gente vê a proporção de gordura visceral. É um método também utilizado para avaliar a obesidade central. E os outros dois índices, esses requerem equações e essas equações elas são bem validadas e bem estudadas, que é o índice de conicidade, no qual ele parte do princípio que se o indivíduo ele tem uma obesidade central, essa barriga, né, o cone da barriga seria um cone no qual você tem para cima e para baixo, sendo a barriga a base desses dois cones. Quanto maior esse índice de conicidade, maior o risco cardiovascular e maior a obesidade central. Outro método muito interessante é o índice de adiposidade corporal. Esse índice ele foi estudado e a precisão dele é muito boa com o melhor método, que é o DEXA. Estudos compararam, você tem uma relação excelente. Ele usa como medida a altura e a circunferência do quadril, através de uma equação no qual pode ser aplicado, e a partir daí você tem os parâmetros, se esse indivíduo se encaixa numa condição de normal, obesidade ou sobrepeso, beleza? Então, a gente pode usar essas medidas a partir de circunferências, elas são facilmente obtidas, elas são baratas, e o que a dificuldade é a aplicação das suas equações. Na plataforma Evo, ao colocar idade, altura, sexo, a circunferência do abdômen e do quadril, ele já calcula automaticamente essas medidas, lhe dando uma noção maior da avaliação metabólica desse paciente, beleza? Então, essa é uma forma interessante de avaliar a composição corporal e obesidade em pacientes em programa de reabilitação. Forte abraço.